Os irmãos, essa noite a palavra que está em João capítulo 6, Epístola de João capítulo 6, versículo 51 a 57. Livro de João, aliás, não é epístola, né? Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 51 ao 57. Evangelho de João. A palavra de Deus diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Até aqui. Senhor nosso Deus, essas palavras são palavras de vida, mas para aqueles que a ouvem, Pai, às vezes, há pessoas que não estão em condições de entender esta palavra como algo realmente capaz de transformar as nossas vidas. Fala-nos, Pai, através da mesma experiência que Jesus teve com esses homens que ouviram pela primeira vez ele falando sobre este assunto, que nessa noite a Tua palavra seja renovada nas nossas vidas e nós sejamos, ó Pai, abençoados, à medida em que dizemos sim, Pai, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, assim como ela é feita no céu. E o povo de Deus diga amém. Antes de você sentar, diga para o teu irmão: Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu hoje pela manhã compartilhei com a igreja e também ceamos e jejuamos por isso, marcamos o jejum desse mês com um objetivo bem específico: a unidade da igreja local. Eu não estou falando a unidade do corpo de Cristo na face da terra, porque essa aí, o Senhor cuida dela. Mas eu estou falando da unidade com pessoas que nós convivemos dentro da casa do Senhor e que a Bíblia chama de nosso próximo, né? Várias vezes a palavra de Deus fala assim: ama o teu próximo, né? Eu já expliquei isso, que amar o próximo, né? Não é você amar alguém que está lá do outro lado do mundo, que você só vê pela internet e que talvez você nunca tenha oportunidade de estar ao lado dessa pessoa. Mas amar o próximo é você conseguir amar pessoas com quem você convive todos os dias. E esse é o maior desafio, queridos. Não é amar quem está longe. Porque quem está longe, né, é como aquele marido que diz assim: eu amo a minha sogra, mas ela mora a 2.500 quilômetros de distância da minha casa, né? É como aquela pessoa que diz: eu amo os meus irmãos lá na Coreia. A igreja tem florescido muito lá na Coreia do Sul, né? Mas você amar pessoas que você nunca vai ter nenhum tipo de dificuldade na convivência é muito fácil. Mas amar pessoas com quem você convive todo dia e você tem que viver em unidade com essas pessoas, esse é o grande desafio. E Jesus aqui fala de algo que choca a vida daqueles homens, e o ministério de Jesus ele se divide praticamente em duas partes, quando Jesus fala sobre essas palavras. Porque anteriormente, Jesus teve um ministério onde estava presente o quê? As curas, os milagres, as bênçãos, o paralítico que andava, o cego que enxergava, o morto que ressuscitava, né? A multiplicação dos pães que aconteceu quando Jesus estava ali ensinando a palavra na beira do mar da Galileia,
né? E depois que ele fez isso, ele alimentou cerca de 5.000 pessoas com pães e peixes, né? Tirados de um menino que doou ali os seus pães e os seus peixes, e no final sobraram 12 cestos cheios de pães, né? Que maravilha, irmãos, as multidões estavam ali, mas naquele momento Jesus começa a mudar o seu ministério. Ele termina de fazer aquela multiplicação, que está aí em João capítulo 6, né? Pertinho de onde a gente leu, do versículo 22 ao 27, né? Jesus, ele se anuncia como o pão da vida. Ele acaba de fazer a multiplicação de pães e peixes, e ele passa para o outro lado do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, que é a mesma coisa, e ele vai para a cidade de Cafarnaum. E quando ele chega lá em Cafarnaum, qual é a paisagem que Jesus vê? Um monte de gente embarcou em todo tipo de barquinho, embarcação pequena, média, grande, e uma multidão aguardava do outro lado, e Jesus percebeu que esse aguardar não era para ouvir a palavra, mas era porque ontem ele multiplicou pães e peixes, e eles comeram fartamente. E nesse trecho que eu falei, do versículo 22 em diante, diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar de onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Ou seja, eles foram procurando Jesus. Onde é que ele está? Onde é que ele está? E chegaram lá em Cafarnaum, diz, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Irmãos, ali Jesus começa a dizer o seguinte: a comida que vocês precisam valorizar não é aquele pão e aquele peixe que nós comemos ontem, lá na beira da praia. Mas a comida que vocês precisam valorizar é a comida que é descida do céu, que vem da parte do nosso Deus. Jesus estava falando do reino de Deus. Ele estava falando das coisas espirituais e não das coisas materiais. E vendo Jesus a atitude daquela multidão em procurá-lo, Jesus começa a censurar-lhes e dizer que eles não estavam fazendo a coisa certa. Você quer que alguém se afaste de você? Censure essa pessoa. Você quer que alguém faça, né, um bico para você, torça o nariz? Censura essa pessoa. E eu percebo, queridos, que hoje há poucos cristãos preparados para receber uma censura. Não estou falando uma censura qualquer, uma palavra discriminatória, não estou falando disso, eu estou falando de uma palavra que vem do coração de Deus e que a gente precisa ouvir, porque nós temos que mudar o nosso comportamento. Porque, na verdade, eles estavam buscando Jesus pelas coisas materiais. E eu pergunto, quantas pessoas hoje estão embutidas nesse mesmo caso? Não é? Ou seja, quando Jesus está realizando bênção, milagre, transformação de água em vinho, né? Quando Ele está curando pessoas, quando Ele está realizando coisas maravilhosas, amém, glória a Deus e aleluia. E quando Jesus começa a dizer, vocês têm que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vocês vão ver acrescentadas lá depois, lá na frente. Vocês precisam buscar a vontade de Deus para as suas vidas, e vocês precisam se alimentar do corpo do Filho de Deus e do sangue do Filho de Deus. Na verdade, esse discurso de Jesus, querido, na verdade, ele chocou até os discípulos. Os próprios discípulos ficaram chocados e escandalizados, e a gente vê isso em João 6, né? No versículo 60 em diante, diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, ou seja, quando Jesus disse, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem a vida em si mesmo,
diz aí que eles disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Descrentes entre os discípulos. Homens que andavam com Jesus, vendo tudo que ele fez, os milagres que ele realizou há 3 anos. Aqui era o finalzinho, queridos, do ministério de Jesus. Por que Jesus disse isso? Porque entre eles havia Tomé. Só vou crer se eu puder ver, se eu tocar nas suas feridas. Dentre eles havia Judas, que estava bem pertinho de vender o mestre, de entregar o seu Senhor para os seus algozes. Dentre eles havia Pedro, que mesmo sendo um bom homem, e tendo um coração sincero, mas Jesus disse que nem convertido ele era. Eu estou pregando uma série de palavras, que não sei se você percebeu nas últimas semanas, que vem falando sobre a realidade da nossa fé, o confronto da nossa fé com as nossas atitudes, e isso desafia-nos também com relação à nossa unidade. Você sabe o que aconteceu nesses últimos dias do ministério de Jesus? Aconteceu que a turma começou quando ele alimentou a multidão, eram mais de 5.000 pessoas. Mas dias depois, quando ele foi preso, torturado, morto, ressuscitado ao 3º dia, e assunto aos céus, deixou uma promessa para a igreja, disse: olha, vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E sabe quantos permaneceram em Jerusalém buscando essa promessa e aguardando essa promessa? Cerca de 120 pessoas. Ué, onde estava aquela multidão de quando Jesus ressuscitou mortos, curou enfermos, multiplicou pães? Onde estava aquela multidão? Aquela multidão fazia parte da primeira etapa do ministério de Jesus. As bênçãos, as coisas, que arrefecem a nossa carne, o nosso ego, a nossa alma, Mas quando Jesus começou a falar sobre: vou dar a minha vida, vou passar por sacrifício, e vocês vão ter que comer do meu corpo e beber do meu sangue, aí a turma começou a se retirar, e Jesus teve que perguntar para os seus próprios discípulos: vem cá, vocês também vão me abandonar? E Pedro, no momento de uma palavra dada por Deus ao seu coração, ele disse: Jesus, se nós te abandonarmos, para quem nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Porque a unidade, ela se aperfeiçoa através da adversidade. Aqueles 120 homens e mulheres que permaneceram lá em Jerusalém, até que do alto foram revestidos de poder, no dia em que se comemorava a festa do Pentecostes, aqueles homens e mulheres foram aprimorados na adversidade. Você vai conhecer quem são seus verdadeiros amigos, não é quando você der uma festa na sua casa, e você colocar lá à disposição muita coisa para comer, para beber, botar uma música alegre, e todo mundo se alegra. Ali você não vai conhecer os seus verdadeiros amigos. Você vai conhecer os seus verdadeiros amigos quando você passar por uma adversidade. Porque Salomão disse que na angústia e na necessidade,
nós descobrimos quem são os nossos verdadeiros irmãos. A unidade da igreja, irmãos, ela passa por esse processo, ela passa por esse teste, né, da nossa unidade no meio da adversidade, das lutas. O Brasil passa hoje, né, por um momento difícil como nação. Dizem os especialistas que enfrentamos hoje a maior recessão da nossa história. Mas eu digo para você que nesse período Deus tem aprimorado e aperfeiçoado o seu povo, para que nós vivamos em unidade. E eu desafio você, querido, a ser alguém que permaneça na unidade. Muitos não suportam ouvir sobre esvaziar-se de si mesmo, dizer não à sua própria carne, ser humilhado, submeter-se à autoridade constituída por Deus, buscar santificação para a sua vida. São coisas que às vezes não animam muitas pessoas, né? Mas eu tenho orado a Deus para que nós tenhamos uma igreja que não busque somente o pão e a multiplicação dos peixes. Eu tenho orado e tenho pedido a Deus por uma igreja local em que um entenda: meu irmão, eu sou um com você, você é um comigo, e nós vamos vencer essas etapas juntos, caminhando lado a lado, como nós cantamos hoje. Você não está sozinho na guerra para lutar, mas juntos, lado a lado, nós vamos caminhar. Nenhuma arma contra ti irá prevalecer, porque nós somos mais que vencedores, Jesus, eu e você. Queridos, a igreja se aperfeiçoa, a igreja se fortalece, a igreja cresce justamente nos períodos de maior tribulação. E a palavra de Deus fala sobre esse período, né? Os verdadeiros filhos de Deus, eles não são reconhecidos, né, nos momentos mais fáceis. Eles são reconhecidos justamente nos momentos de lutas e dificuldades. Se você vê o que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 24, você está em João, volte algumas páginas e vá ao Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21. Mateus 24, 21. Diz assim a palavra de Deus: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis aqui, ou ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser também a vinda do Filho do Homem. E onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Queridos, Jesus estava aqui dando um aviso muito importante para nós, porque em dias difíceis, em dias de angústia, como nós estamos vivendo agora, né, em dias de perplexidade, às vezes a gente fica perplexo, né, de ver o que está acontecendo em algumas áreas da nossa sociedade, e fica perplexo de ver o aumento de tanta coisa ruim, né, da violência, da corrupção, da maldade humana. Nesses dias, nós temos que estar bem atentos. Sabe por quê, queridos? Porque quando o inimigo sabe que o povo de Deus está debaixo de grande pressão, de grande luta, a primeira coisa que Satanás faz é se disfarçar para oferecer facilidades, né? Como Jesus foi tentado lá no deserto, sabendo Satanás que ele estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, o que aconteceu? Ele se aproxima e começa a oferecer facilidades. E ainda duvidando se Jesus era o Filho de Deus. Se és o Filho de Deus, né, então manda que essas pedras se transformem em pães, para que você possa comer. Se és o Filho de Deus, lança-te abaixo, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, citando até a palavra de Deus, irmãos. Tá?
Se você é o filho de Deus, por que você está nessa situação? Irmãos, e quantas vezes nós somos tentados e provados e pressionados pelas circunstâncias para que nós façamos aquilo que a nossa carne quer fazer. Mas há um alerta aqui, nesse versículo 28, que diz assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que é um cadáver? O cadáver é uma carne morta, né? O cadáver é uma carne que cheira mal, e cheira tão mal que os abutres, mesmo lá do alto, os urubus, né, eles vão alto, mas eles são capazes de sentir o cheiro de carne podre. E eles vêm e se ajuntam ali ao redor daquela carcaça, daquela carniça, daquele animal, e muitas vezes até de um ser humano que esteja morto em algum lugar estranho por aí. Mas o que Jesus está nos dizendo aqui? Onde houver o cadáver, irmãos, há um evangelho morto, adulterado, apodrecido, sendo pregado em nossos dias. E o que faz este evangelho é ajuntar ao redor dele o abutre. Quem são os abutres nessa história? Pessoas que não se aproximam de Jesus por quem Ele é, mas pessoas que se aproximam de Jesus pelo que Ele pode dar. Pessoas que têm um interesse por trás da sua aproximação do Senhor Jesus. Nós cantamos um hino que fala sobre isso, né? Eu não louvo pelo que Ele pode me dar, mas eu busco pelo que Ele é. Queridos, o Senhor Jesus não precisa provar mais nada para nós. No domingo passado eu estava falando sobre isso, falando sobre pessoas que para ter fé precisam ver alguma coisa, como Tomé. Esses serão as vítimas. Esses vão se transformar em abutres, mesmo não querendo ser. Porque, movidos por um desejo carnal, semelhante àqueles homens que atravessaram o mar da Galileia, para você ter uma noção do que é o mar da Galileia, imagina a lagoa ali de Guaba e Araruama. É muito parecido com aquele tamanho, com aquele jeito, né? Então, facilmente, com barcos, se atravessa de um lado para outro. Mas aqueles homens enfrentaram ali, talvez, algumas horas remando e com velas, com barcos rudimentares, né, que não são barcos como hoje, que tem um motor e que se movimenta com velocidade. Não, eram barcos lentos. Eles levaram horas para atravessar e chegar do outro lado. E Jesus disse: olha, vocês fizeram um trabalhão, hein? Vocês fizeram um esforço tremendo para chegar até aqui. Pois é, eu queria ver vocês fazendo esse esforço, não pela comida que perece, mas pelo pão que leva vocês à vida eterna. E hoje, queridos, a gente vê que por causa de bênçãos materiais, pessoas estão dispostas a fazer sacrifícios, pessoas estão dispostas a fazer coisas até difíceis, mas quando se trata de obedecer à voz de Deus, à palavra de Deus, aí fica pesado demais. Aí eu não estou disposto a pagar esse preço. Queridos, a mesma coisa que Jesus falou aqui, sobre esses dias que, se não fossem abreviados, nem os eleitos seriam salvos. Você vai em Daniel 12, livro do profeta Daniel, vai lá ao Antigo Testamento, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, do versículo 10 ao 12. Queridos, 600 anos antes das palavras que Jesus proferiu, Daniel, capítulo 12, versículo 10, diz assim: muitos são purificados. Aliás, vamos ler a partir do versículo 1, né? Nós vamos ler o 1, o 10 e depois o 11 e o 12. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ou seja, um tempo difícil, um tempo de angústia, um tempo de pressão, um tempo de luta, um tempo de muita dificuldade. Mas Deus está dizendo: tem um povo separado. Tem um povo que vai andar em unidade na minha presença. Tem um povo que não vai se misturar
com a turma que anda atrás só do pão e do peixe. Tem um povo diferente. E diz o versículo 10: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Quem for sábio vai entender o que está acontecendo no nosso tempo. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Ou seja, isso é um período de tempo que não é um período mensurável, né? Vai ser tantos anos. Não, querido, não. Esse é um tempo que Deus está dizendo que vai acontecer, mas não está marcado no nosso calendário, né? Nem no calendário lunar, nem no calendário solar. Isso é um tempo que tem a ver com o período em que Deus vai executar a sua vontade. Nesse tempo haverá dores, haverá dificuldades, haverá lutas, haverá angústias. O ser humano está caminhando não para uma situação melhor, a gente sabe isso, a gente está vendo isso, né? Cada dia mais maldade, mais perseguição, mais malignidade, mas vai haver um povo que diz aí no versículo 12: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Primeiro ele falou de 1290 dias, tá? Mas tem um povo que está preparado para ir além desses 1290 dias e chegar até 1335 dias, ou seja, preparados para caminhar a segunda milha, preparados para viver aguardando o cumprimento da promessa. Como aqueles 120 lá em Jerusalém, que permaneciam unânimes, todas as noites, eles trabalhavam durante o dia, à noite eles corriam para o cenáculo e se reuniam para orar, para buscar a presença de Deus e aguardar o cumprimento da promessa, que não tinha data marcada. E eles estavam vivendo um período difícil, porque depois da morte do Senhor Jesus, levantou-se uma perseguição contra a igreja. E naqueles dias, ser cristão era colocar a sua vida em risco. Então estavam ali aquelas 120 pessoas orando, jejuando, buscando. Senhor, até quando? E Deus disse: aguarda aí, espera aí mais um pouco. Porque eles estavam mantendo a unidade da igreja. Talvez você tenha que esperar mais um pouco e suportar além dos 1290 dias. Para você manter a unidade do seu casamento. Talvez você tenha que suportar mais um pouco, para você manter a unidade com seu irmão. Talvez você tenha que suportar mais um pouco, para manter a unidade lá no seu ambiente de trabalho. Mas a palavra de Deus chama de bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Que não escolhe o caminho da divisão, da facção, que não escolhe o caminho da contenda, que não escolhe o caminho da disputa, que não escolhe o caminho, sabe, da forçação de barra, né? Às vezes até com Deus. Tem gente que força a barra com Deus. Senhor, eu estou marcando um prazo aqui, se não acontecer dentro desse prazo, eu não vou ficar na igreja não vou esperar mais não, eu vou correr atrás da minha vontade, do que eu quero. Irmãos, esses são aqueles que vão ser alvo da enganação, do espírito do falso profeta, das heresias que a palavra de Deus disse que seriam proliferadas nesses últimos dias. E nos dias que sucedem a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus, a igreja, aqueles 120, viveram essa pressão. E hoje, queridos, nós estamos vivendo uma pressão semelhante. Permanecer fiel ao Senhor, aguardando, né, o cumprimento da vontade de Deus. A palavra de Deus diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, até que no tempo oportuno, que não é o nosso tempo, é o tempo de Deus, né? Não é o Cronos, é o Kairos, né? Porque o Cronos se mede no nosso relógio, por isso que se chama cronômetro, né? Mas o Kairos se mede no tempo, no relógio de Deus. E você dizer: Senhor,
eu vou aguardar. Eu não vou dividir, eu não vou separar, eu não vou seccionar, mas eu vou permanecer em unidade contigo, com a tua palavra e com o teu povo na minha vida. Irmãos, esse é o caminho dos que vão vencer. Esse é o caminho daqueles que não estão à procura de Jesus por causa do pão e do peixe, mas que estão à procura de Jesus por quem Ele é, por quem Ele representa verdadeiramente nas nossas vidas. Os demais, haviam se dispersado. Daqueles 5.000, a maioria deles se dispersou por causa do medo, por causa das perseguições, porque o evangelho agora estava em baixa, né? Antes estava em alta. Jesus estava curando, Jesus estava fazendo milagres, multiplicando, né? O evangelho estava em alta. Mas agora, ele falou de morte. Ele morreu. Ele não está mais aqui. O sonho acabou. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. O quanto você ama a Jesus na sua vida? Você está disposto a segui-lo por todos os dias da sua vida nessa terra? O quanto você ama o corpo de Cristo, que é a igreja? O quanto você ama a sua liderança espiritual, os pastores, os líderes, os homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado para, de alguma forma, abençoar a sua vida como líderes? O quanto você ama os seus irmãos que compõem a família da fé na sua igreja local? Quanto você ama essa igreja que Deus te concedeu? Sabe por quê, queridos? Porque o amor que você sente pela igreja, pelos teus irmãos, pela tua família na fé e pela família que você tem, sua família sanguínea, irá determinar se você está preparado para suportar as pressões desse mundo que a gente vive hoje, ou se você está apenas usufruindo de algum tipo de bênção. Alguns dias atrás, já faz bastante tempo, eu ouvi uma mensagem do Padre Fábio de Mello. Alguns já devem ter ouvido essa mensagem, ela tornou-se muito famosa na internet, quando ele fala sobre a velhice. Ele chamou a velhice de o tempo da inutilidade. E é mesmo, a gente fica muito idoso, principalmente quando a gente fica impossibilitado de fazer as nossas tarefas diárias. E aí a gente não pode mais fazer aquilo que abençoa a vida das pessoas. É que nós vamos descobrir quem são os nossos verdadeiros amigos, familiares e irmãos. Porque no tempo da impossibilidade, da inutilidade, você não tem o que dar em troca. Nesse tempo você tem apenas para receber. E é justamente o período em que alguns filhos abandonam seus pais. É justamente o período em que alguns maridos abandonam a sua esposa, depois de anos e anos de dedicação a ele. E vice-versa também é verdade. Período que às vezes a esposa abandona o seu marido. É também esse período em que alguns membros de uma igreja local abandonam a sua igreja local. E isso tem acontecido muito, queridos, demais da conta. Por quê? Porque julgam não haver mais utilidade. Aqueles homens que atravessaram o mar da Galileia, quando chegaram do outro lado, descobriram que não tinha pão, descobriram que não tinha peixe. Jesus falou: hoje não tem pão nem peixe não, pode voltar. Hoje só tem o seguinte, é o meu corpo. É o pão vivo que desceu do céu. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. O quê? Está me chamando de canibal? Não, eu queria aqui aquele pãozinho de ontem. Aquele peixinho fresco de ontem. É isso que eu queria. E como Jesus não tinha para dar, aliás, ele podia ter dado, mas ele resolveu não dar, decidiu não dar.
aqueles homens simplesmente voltaram. E dias depois, muitos daqueles homens estavam presentes lá, quando Jesus foi julgado perante Pôncio Pilatos. E muitos daqueles que comeram aquele pão, que comeram aquele peixe, muitos daqueles que viram Jesus ressuscitar o morto Lázaro, muitos daqueles que viram o cego enxergar e o paralítico andar, estavam naquela multidão dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. Você já parou para pensar nisso? Que muitos que estavam naquela multidão de 5.000 estavam lá presentes naquele julgamento, porque ali estavam Jesus desfigurado já pelas pancadas que recebeu. Ali estava um Jesus desfigurado, com a cabeça inchada pela coroa de espinhos. Ali estava um Jesus humilhado, subjugado. E por um Jesus assim, tem muita gente disposta a fazer nada. Mas aquele Jesus, que Isaías disse que nós o julgamos como aflito de Deus e oprimido, olhamos para ele, não havia beleza nenhuma que nos agradasse. Realmente ali ele estava desfigurado. Mas por ele, pelo seu sacrifício, pelas suas feridas e pelo seu sangue, nós fomos salvos e purificados. Irmãos, eu tenho uma notícia para dar. Uma não é boa, a outra é muito boa. A notícia que não é boa é que nós chegamos nesses dias difíceis aí que Jesus falou, e que vamos passar por grande pressão. Mas a notícia boa que eu tenho para dar é que tem uma igreja que Jesus está separando essa igreja. É a mesma que Jesus, lá no Apocalipse, revelou a João e disse assim: João, olha, a minha casa vai ficar cheia, João. O átrio da minha casa vai lotar. Os ímpios vão andar na minha casa, vão pisar na minha casa, vão frequentar a minha casa. Mas tem um povo, João, que está adorando a mim no altar. Você pega a vara de medir que eu estou te dando, naquela época não tinha trena, né, irmãos? Era a vara de medir. Você pega essa vara, vai lá e mede o altar e aqueles que nele adoram, porque esse é o povo que me interessa. Vai ter um povo que vai estar lá, mas esse povo não me interessa, porque esse é o povo do pão e do peixe. Esse é o povo da bênção. Onde é que está a bênção? Aí benção lá. Agora onde é que está a bênção? A bênção aqui. Aí corre todo mundo para lá. Não, agora fantástico é lá. Agora o maravilhoso é não sei onde. Ou aquela igreja lá. Esse é o povo do corre-corre. Mas vai ter um povo que vai estar assim dizendo: Senhor, fala comigo. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero a tua palavra. Eu quero a verdade. Eu não quero ser enganado, Senhor. Eu quero ser orientado pela tua palavra. Às vezes você assiste uns negócios pela televisão que você fica assim: meu Deus, como é que tem gente num lugar desse? Um verdadeiro falso profeta, um verdadeiro charlatão, um verdadeiro 171 gospel. Mas está lá aquela multidão. Aí você fica perguntando: Deus, esse povo é crente? Esse povo não está vendo? Que eles estão sendo enganados, ludibriados. Não está vendo não, irmão. Quem está ali só está preocupado com o pão e com o peixe. Vê não, está ceguinho. Aí daqui a pouquinho aparece um outro mago lá, um outro mirabolante pior do que aquele, aí o povo corre para lá. Aí depois aparece uma igreja de sucesso, não sei aonde, um fulano que está fazendo fogo descer do céu e tal. Tudo isso está previsto na palavra de Deus. Por isso, hoje de manhã, nós estávamos jejuando aqui pela nossa unidade em Cristo, para que você seja bênção na vida do seu irmão. Quando eu falei hoje, querido, tem voluntários para trabalhar no ministério, tem voluntário aí para trabalhar no ministério, de visitação. Estive preso e foste me visitar. Tem alguém? Porque esse é
o povo que Deus tem compromisso com esse povo. A esses não vai faltar o pão. A esses não vai faltar o livramento. A esses não vai faltar a bênção de Deus diária. Não vai faltar. Não vai faltar. Mas são pessoas que realmente dizem: Senhor, eu te amo. Sabe, tipo Jó? Deus deu. Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe pessoas tipo Paulo? Senhor, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu tenho experiência de ser honrado, mas também de ser humilhado. Eu tenho experiência de fartura, mas também de escassez. Eu tenho experiência de todas as coisas. Eu aprendi a viver contente. Por quê? Porque Paulo não estava contente quando tinha dinheiro, quando tinha recursos, quando tinha bênção. Ele estava contente porque ele andava com Jesus. Eu ando com Jesus. Agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O que eu estou te falando nessa noite vai salvar a tua vida. O que eu estou falando nessa noite vai te separar para Deus. E essa é a palavra que até hoje o nosso Deus tem compromisso com ela. E Ele diz: eu velo e zelo pelo cumprimento da minha palavra. Ouça o que o Espírito de Deus está falando com você nessa noite. Você ama Jesus de verdade? Você, quando toma uma decisão na sua vida, você ouve a voz de Deus? Você procura confirmar como o Gideão fez? Ele ia para uma batalha, irmão. Ele tinha que botar a lã do lado de fora. E ele botou 2 vezes, né? Pediu perdão ao Senhor: o Senhor me perdoa se eu fizer mais essa vez. Não é que eu estou duvidando, mas eu não posso ir para a batalha sem certeza. Eu vejo crentes hoje que fazem coisas na sua vida assim, sabe, decisões assim são tomadas, de casar, de não casar, de fazer uma sociedade, de transferir-se da igreja, assim, oba-oba. É decisão muito séria. Porque quando trata da unidade da igreja, trata da unidade nossa com Deus. Alguém poderia dizer: não, a minha vida com Deus é um caso à parte, não tem nada a ver com a igreja. Como? Como? Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que somos membros uns dos outros. Porque alguém poderia pensar: não, eu sou membro do corpo de Cristo, minha ligação é só com a cabeça. Não tem história não, irmão. Se você é pé e mão, você não está unido à cabeça. Você já viu aí por aí algum pé assim, agarrado na cabeça aqui assim? Não viu, né? Para chegar na cabeça tem a canela lá, tem o joelho, tem a coxa, né? Tem o quadril, tem o tronco, né? Aí chega na cabeça. Mas hoje nós temos uns crentes que parece que ele nasceu agarrado na cabeça assim direto, né? Um pé na cabeça, uma mão na cabeça. Mão na cabeça assim, você já sabe o que é, qual o símbolo, né? Maluco. Não, irmãos. Nós estamos ligados no corpo, por todo o auxílio de juntas, por tendões. Por que Deus falou isso? Porque tem ligação. E quando eu amo o meu irmão de verdade. Eu não entendo hoje algumas pessoas que amam assim. O marido diz para a esposa assim: olha, eu te amo, mas eu não vou continuar vivendo com você não. A esposa diz para o marido: olha, eu amo você demais, mas eu vou embora. O amigo chega para o outro e diz assim: olha, eu sou amigo seu há 20, 30 anos, gosto mais de você, mas eu não quero mais estar com você. Esse amor, queridos, que joga fora, que abre mão, não é o verdadeiro amor. Você já parou para pensar se Jesus nos amasse desse jeito? Não é bom nem pensar, né? Se Jesus amasse a gente por interesse, se Jesus amasse a gente enquanto a gente tem alguma coisa para dar, se Jesus nos amasse porque a gente é gente boa, fala a verdade, ninguém aqui é gente boa, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores,
defeituosos. A Bíblia diz que nós temos problemas, mas que Jesus nos ama mesmo assim. É com esse amor que Deus quer que nós amemos uns aos outros e que você tenha unidade com o corpo de Cristo na sua igreja local. Não é unidade com o corpo de Cristo, com o coreano, com o japonês, com o alemão que é crente lá. Não, não. Isso aí é o corpo de Cristo na face da terra. Mas Jesus, quando falou de amor, ele falou: o teu próximo. Ama o teu próximo como a você mesmo. Ama a tua esposa que está próxima. Ama o teu filho que está próximo. Ama o teu amigo que está próximo. Ama o teu irmão na tua igreja local que está próximo. Esse próximo que você tem que amar. E se você quer amar dessa maneira, querido, só tem um jeito. A gente tem que aceitar o convite de Jesus para comer da sua carne e beber do seu sangue. Fizemos isso hoje pela manhã na ceia. Eu sei que muitos irmãos cearam de manhã, talvez alguns tenham ceado no domingo passado, né, à tarde, ou talvez agora alguns irmãos tenham a opção até de cear na quinta-feira à tarde. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando da comunhão. Você ama o teu irmão? Amém? Ama, irmão? Ama de verdade mesmo? Verdade. E quando ele te decepciona, você continua amando? Ah? E quando ele te dá um puxão de orelha, você continua amando? E quando ele diz assim para você: Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Complicado, hein? Só está dizendo para mim que nem crente eu sou. É exatamente isso. Pedro, você nem é crente, Pedro. Você ainda vai ser crente. Você está quase chegando lá, falta ainda um pedaço. Pedro teria que passar por aquela moenda de olhar Jesus olho a olho assim, ó, e dizer para todo mundo que estava em volta dele: nunca vi esse homem, não sei quem ele é. Aí quando ele olhou cruzado na sala assim, os olhos de Jesus estavam assim nele, ó. Aí o galo cantou. Ele me avisou. E eu jurei de pé junto que não ia fazer. E fiz. Eu neguei. 3 vezes. Foi uma de derrapada não, foi 3 vezes. Mas Jesus, depois que ressuscitou, mandou chamar Pedro. Pedro, vem cá, Pedro. Você me ama mesmo, Pedro? Meu Deus do céu. Que dificuldade responder para Jesus. Eu fico imaginando Pedro. Pedro devia estar de cabeça baixa, assim. Amo, Senhor, amo, Senhor. Pedro, você me ama mesmo? Meu Deus do céu, ele perguntou de novo. Amo, Senhor. 3ª vez, Pedro, você me ama? Ai. Ele deve ter levantado a cabeça e dito assim: Senhor, eu não presto, não valho nada, eu te traí naquele dia, eu fiz tudo errado, mas eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Como? Tu está dizendo que tu me confia o teu rebanho? Depois do que eu fiz? Exatamente isso, Pedro. Tu és Pedro. E sobre essa pedra, que é defeituosa, que às vezes precisa de um polimento, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Irmão, tem um monte de Pedro aqui nessa noite. Cada um de nós tem um pouquinho de Pedro. Cada um de nós. Mas eu espero também que em cada um de nós tenha um pouquinho do amor de Jesus.